Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética e no devocional de hoje nós vamos renunciar o pacto de surdez espiritual. Israel fez esse pacto no Sinai, no meio do deserto, quando viu a glória de Deus se manifestar, fogo, relâmpago, trovões, colunas de fumaça e sonido de buzina impetuoso. Em vez de eles se sentirem atraídos e subirem a montanha para um nível mais profundo de intimidade e comunhão, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, o efeito foi religioso, o efeito foi pagão, o efeito foi idólatra, o efeito foi supersticioso. Eles deram um passo para trás e disseram: não, fale você com Deus, Moisés seja nosso office boy, nosso profeta de recados, e nós não queremos ouvir Deus falar diretamente conosco, porque esse Deus é muito santo, é muito zeloso, ele é muito rígido nos seus posicionamentos, e nós somos um bando de safado que estamos aqui brincando com as coisas sagradas de Deus. Mais ou menos esse é o resumo da descrição de Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 21, palavra de Deus que diz assim: e todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da trombeta e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Em vez de subirem a montanha para ter uma experiência de êxtase, de intimidade, de comunhão, de sobrenatural, do nível e da intensidade que Moisés estava tendo, 40 dias face a face, contemplando o rosto do Todo-Poderoso e recebendo instruções de Deus. Deus falava com ele e ele respondia a Deus. Não. Eles desprezaram essa manifestação, eles desprezaram esse nível de intimidade, eles desprezaram esse nível de comunhão. Eles disseram: nós estamos preparados para isso, nós não queremos isso, nós vamos empurrando com a barriga e brincando com o ministério profético. Então eles deram um passo para trás ao invés de subirem a montanha. E este propósito foi terrível espiritualmente para eles. Disseram a Moisés: fala tu conosco, Moisés, e te ouviremos. É mais fácil manipular Moisés, encher o saco de Moisés, chantagear Moisés, desonrar a liderança de Moisés, do que a de Deus. Moisés, eles se vampirizam e se beneficiam da unção de Deus na vida de Moisés, a instrumentalidade de oração, de comunhão e os códigos espirituais que Moisés tem no espírito dele para abençoá-los, e no final nem honrar Moisés na sua liderança não honram, questionam, murmuram, reclamam, blasfemam, pecam, acham defeito. Com Deus não dá para fazer isso. Então a religião sempre vai estabelecer esse modelo neurótico de relacionamento profético de imaturidade, onde às vezes profetas imaturos manipulam o rebanho, mas às vezes é o rebanho imaturo que manipula o pastor, que manipula o obreiro, que manipula o dirigente da congregação, que manipula o profeta designado por Deus. E não houver um alinhamento nisso, é morte. Se não acontecer a morte física, inevitavelmente a espiritual já aconteceu, mas muitas vezes até essas mortes se manifestam fisicamente, fruto de uma manifestação coletiva de iniquidade, o que não é agradável e não é virtuoso na graça e no perdão do Novo Testamento. A frase deles é terrível, irmãos, versículo 19. E falaram para Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Por que você não vai entrar em comunhão? Por que você não vai entrar em santidade? Por que você não vai se posicionar em integridade e coerência diante de Deus? Por que você não vai botar a tua vida alinhada no altar para Deus falar com você face a face, como falou com Moisés? Quem disse que você tem o direito de se relacionar com Deus no Novo Testamento sem esse protocolo de intimidade, sem esse protocolo de comunhão, sem esse nível de experiência semelhante a de Jesus? Jesus disse: eu não faço o que eu quero, eu vim fazer o que eu estou vendo o meu Pai fazer. Aquilo que eu vejo o meu Pai fazer nas regiões celestiais, eu correspondo aqui na terra. E este é o protocolo, este é o padrão. A fé cristã não chegou até o terceiro, quarto século por causa de apostilas, por causa de métodos, por causa de teologia sistemática. A fé cristã chegou aonde chegou porque as pessoas recebiam Jesus, recebiam uma impartição de espírito, recebiam uma ativação profética, uma transferência de unção, uma comunicação de graça. Habilidades espirituais que estavam adormecidas eram ativadas mística e profundamente pelo Pentecostes, pelo ministério do Espírito Santo de Deus. Agora elas se reuniam de casas, ouviam o conselho dos mais maduros, eram norteadas e moldadas em meia dúzia de manuscritos do Antigo e do Novo Testamento, que estava sendo agora como cartas, epístolas inspiradas por Deus e compiladas, e eles tinham a faculdade espiritual do Espírito recriado em Cristo Jesus em íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus.
Eles não tinham medo de ouvir Deus falar com eles. Eles queriam que Deus falasse com eles. Eles desejavam e anelavam por uma experiência de Deus na vida deles. E não podemos viver em função de experiências empíricas, mas também não podemos desprezar a vida, a vitalidade, a relevância e a importância das experiências empíricas na nossa caminhada de fé com o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus também vai inspirar o autor do livro de Hebreus, do capítulo 12, a nos recomendar subirmos a montanha, subirmos e congregarmos no alto de Sião, no alto do Sinai. Há uma montanha espiritual para subirmos nos dias de hoje, assim como Israel rejeitou e desprezou a subida da montanha no deserto. Nunca mais diga que você não quer que Deus fale com você. Nunca mais diga, vou na igreja para ouvir se o profeta é um garoto de recado que manifesta um recado da parte de Deus porque eu estou passivo, eu estou preguiçoso, eu estou preso num cativeiro espiritual de opressão demoníaca e eu não consigo ouvir a voz de Deus. Se esse é o teu quadro hoje, ele acaba agora. Nós transformamos isso nesse instante pela luz da palavra. Se posicione em Deus, levanta-te, sacode a poeira, lava-te no sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário e manifesta a glória do Senhor no teu espírito. O propósito de Deus sempre foi ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O propósito de Deus sempre foi ter uma família e milhares de pessoas subissem no Sinai para contemplar e conversar com ele face a face no conselho dos profetas. Israel não correspondeu. Israel fracassou no deserto. Moisés teve essa experiência, outros homens ao longo do Antigo e do Novo Testamento tiveram experiências semelhantes. Mas o coração de Deus continua sendo ter uma grande família de muitos filhos semelhantes de Jesus aqui na terra. E esse processo da manifestação dos uios, os filhos de Deus maduros, ele é diretamente inverso ao pacto de surdez. Não, eu não vou andar em santidade com Deus, eu não vou andar em comunhão com Deus, eu não quero ficar jejuando, eu não quero ficar lendo a palavra de Deus, eu quero fazer o seguinte: eu te dou uma ofertinha e você ora para resolver todos os meus problemas, inclusive nunca mais eu gostaria de ter dor de dente. Esse protocolo de imaturidade neurótica é a base de todas as religiões, não só da fé cristã, não só do uso imaturo do dom profético dos movimentos carismáticos. Essa é a imaturidade do Islã, essa é a imaturidade de todas as religiões, onde você precisa de alguém para intermediar a tua comunhão com o Pai. O pacto de Jesus rasgou o véu que nos impedia de chegar face a face a Deus. Não precisa mais de sumo sacerdote, você agora é profeta de uma nova ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote de uma nova ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, e você é rei de uma nova ordem, segundo a ordem de Melquisedeque, com Cristo Jesus reinando sobre as circunstâncias, ministrando o teu livre acesso ao coração do Pai e profetizando do coração do Pai para a mente dos homens. Se o sacerdote ouve o problema do povo e fala com Deus, o profeta ouve Deus e fala com o povo. É exatamente isso que o povo está se negando. Pacto de surdez é aceitar Moisés como sacerdote, ouvindo o meu problema e pedindo oração para Deus, e rejeitar a minha responsabilidade e a minha maturidade de ouvir a voz de Deus e colocar em prática e obedecer aqui na terra. A parte patética e mais terrível do texto é que Moisés aceita se tornar esse garoto de recado de imaturidade do uso do dom profético. E o final da vida do ministério de Moisés é depressão. É desânimo. Ele vai ver a terra e não vai tocar. Ele vai ver a terra e não vai pisar nela. Ele vai morrer nostálgico, sobrecarregado, desanimado, com uma série de sentimentos de murmuração, de ódio, de raiva que o povo vampirizou e usou dos códigos espirituais da unção de Deus no ministério dele, mas não honrou, não o celebrou, não honrou Moisés como um homem de Deus. Ele termina o seu ministério cansado, e em um quadro de fadiga espiritual, fadiga emocional, assim como muitos pastores estão pensando em se suicidar, assim como muitos líderes estão pensando em abandonar o ministério, achar um emprego, trabalhar secularmente, assim como muitos já foram feridos pelo príncipe da Grécia, pelo espírito desse século, e estão desalinhados com a sua identidade, com o seu destino, com a sua vocação no reino de Deus, acharam argumentos teológicos aí para justificar a sua consciência e tocar o barco, empurrando para frente, como quem diz: Deus, eu não quero que você fale comigo. Fala com alguém aí. Eu quero falar com Moisés. E Moisés pede oração para mim. E Moisés se torna o meu guru profético de responder e resolver todas as minhas imaturidades proféticas que eu me nego a mergulhar na palavra, no jejum, na oração, no devocional, no discipulado dia a dia. É esta imaturidade que conspira contra
a atual manifestação dos filhos maduros. E é isso que você está quebrando na sua vida agora. A luz dessa palavra está trazendo consciência e ela está agora desligando chaves de medo. Medo do sobrenatural, medo da cura, medo do milagre, medo de expulsar demônio, medo do profético, medo da vigília, medo da oração, medo do êxtase. Todos esses bloqueios e todos esses argumentos teológicos da manipulação religiosa imatura que colocaram na sua mente estão caindo por terra agora pela luz que sai da face do rosto de Deus. O texto continua no versículo 20 e 21 dizendo: E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O espírito de temor do Senhor saiu da psique de Israel no meio do deserto, e Moisés está tentando convencê-los a buscar essa comunhão com o espírito de temor do Senhor, para que a psique deles no meio do deserto seja restaurada. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, aonde Deus estava. Podia falar 3 dias sobre essa escuridão ao redor do trono de Deus. Essas nuvens negras de obscuridade ao redor da manifestação de Deus. Deus é luz, ele vai se manifestando em luz e ao redor dele existem essas nuvens negras de obscuridade. Vários textos falam sistematicamente sobre isso. Ao longo do ano eu preparo um devocional para vocês sobre essa matéria. Mas o fato é que quando a glória de Deus se manifesta no Sinai, você tem 2 reações. Ou você mergulha nessa nuvem de glória ou você foge dessa nuvem de glória. O religioso foge, o adorador mergulha. Mas se eu mergulhar nessa nuvem de glória, morreu. Melhor morrer cheio de comunhão e intimidade com Deus do que viver uma vida religiosa medíocre, patética, sobrevivente, empurrando com a barriga aqui na terra. Você talvez não tenha entendido ainda o quanto a religião faz mal e o quanto a espiritualidade cura, liberta, ativa, catalisa, potencializa suas faculdades, o seu homem espiritual, o seu homem interior, na íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. Vamos juntos unir nossos dons, nossos talentos, manifestar a glória do Senhor e renunciar, desligar, romper toda oração que pede para Deus não falar conosco. Exatamente o contrário, oramos para que o Senhor abra as faculdades do teu espírito, sonhos, visões, revelação, palavra inspirada, palavra rema, palavra logos, brotem no teu coração abundantemente mais. Espírito do Senhor, use a instrumentalidade dos profetas com maturidade para selar um processo de busca e de discipulado espiritual. Deus te abençoe. Até o vídeo de amanhã. Compartilhe com seus amigos e participe depositando sua oferta dos nossos projetos missionários. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.